Aleluia, bom dia, paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, querido e querida, oh glória, que eu diminua, mas que Cristo cresça em mim, amém? Estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, nesse dia lindo, nesse dia abençoado, para a glória e honra do Senhor Jesus, amém? Ah, glória! Pai querido e Pai amado, mais um devocional do dia 2 de setembro. Oh glória, sábado. E a palavra de hoje, o versículo de hoje está no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. Lucas 9, versículo 10, na verdade é parte do versículo 10, que diz assim: E levando-os consigo, retirou-se à parte, né? Então, Jesus levando quem? Os apóstolos, retirou-se à parte. Eu vou ler o versículo na íntegra. Nós vamos desmiuçar essa palavra, né? O Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa manhã linda e abençoada, em nome de Jesus. Então o versículo diz assim, abre a sua Bíblia, glória a Deus. O louvor está aqui baixinho, deixa eu aumentar um pouquinho, amém. Versículo 9, capítulo 9, versículo 10. O título na King James é a primeira multiplicação dos pães. Na João Ferreira de Almeida, ministério às necessidades físicas. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retiraram-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Glória a Deus, Pai querido e amado. Querido e querida. Então, meus amados irmãos, palavra linda do Senhor, para a glória e honra do Senhor, tá um ventinho aqui gostoso, e a Bíblia e todos os livros estão aqui voando, mas eu vou marcar aqui a Bíblia e as folhas aqui. Não vai ventar não, mas ventar vai, né? Só não vai desmarcar. Glória a Deus. Meus amados, primeiro, antes de adentrar nas explicações, eu quero só explicar esse capítulo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A primeira multiplicação dos pães, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho desse assunto aqui, né? A multiplicação dos pães, apesar que, como deu o versículo, dentro do contexto, dentro do Evangelho de Lucas 9, versículo 10, é uma parte só, tá? É só uma parte, é parte do versículo que foi nos dado hoje, e levando-os consigo, retirou-se à parte, né? Então, eu vou primeiro explicar teologicamente essa parte da história bíblica, e depois nós vamos para a mensagem da revelação, do ensinamento que o Espírito Santo tem para o nosso dia de hoje, amém? Tá. Querida e querida, a multiplicação dos pães e peixes, além da ressurreição de Jesus Cristo, é o único milagre narrado nos 4 evangelhos, Mateus, tá? Capítulo 14, versículos 13 ao 21, Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44, e o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. Então, ele é narrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além da ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse evento, ele marca o clímax do ministério do Senhor na Galileia. Lembrava os judeus sobre o milagre do maná no deserto.
identificava Jesus como sendo o cumprimento da profecia de Moisés, conforme lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, versículo 18, conforme João 6. Então, por isso a igreja primitiva, tá? Ela reconheceu neste milagre, a primeira multiplicação dos pães e peixes, um paralelo com a última ceia, tá? Conforme Lucas 22, versículo 19, conforme João 6, versículos 48 ao 58. Lúcio, por que você está falando isso? Porque eu acho importante nós termos esses conhecimentos históricos e teológicos, amém? Então a igreja primitiva, ela reconhece neste milagre esse paralelo com a última ceia, fazendo com que os discípulos de Cristo sejam o novo povo de Deus, que pela Páscoa e o Êxodo fazendo que os discípulos de Cristo sejam o novo povo de Deus, que pela Páscoa e o Êxodo, né? Que o Êxodo, a saída do mundo pecaminoso, amém? Então eles fazendo com que os discípulos de Cristo sejam o novo povo de Deus, que pela Páscoa e o Êxodo são conduzidos para eterno o quê? Eterna terra celestial, conforme os capítulos de Hebreus 3 e 4. Amém? Glória a Deus. Então, eu quis só dar esse resuminho aí para vocês entenderem como é importante conhecermos os evangelhos, como é importante para conhecermos a história de Jesus Cristo, como é importante, principalmente quando estamos convertendo, o primeiro conselho não é começar lá no Antigo Testamento. O primeiro conselho que eu dou, vamos começar no Novo. Vamos começar pelos evangelhos. E é importantíssimo saber dessas coisas, amém? Agora, querido, para a mensagem de hoje, e levando-os consigo, retirou-se à parte. Antes de ir para uma outra mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus, levando-os apóstolos, retirou-se à parte. Meus amados irmãos, o objetivo principal de Jesus Cristo é trazer todos os seres humanos para o seu reino, visto que a humanidade está afastada de Deus, perdida e condenada à morte eterna. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, é um dos motivos quando a gente fala assim, que eu falo, compartilha o vídeo, se inscreva, ajuda a divulgar essa palavra, é por causa disso aqui. É essa preocupação que nós temos, porque a nossa missão é essa aqui. A nossa missão, meu irmão, é divulgar a palavra. A nossa missão é seguir os passos de Cristo, é o ide, levai a palavra, levai o evangelho a toda criatura, porque os seres humanos, eles estão afastados de Deus, eles estão perdidos e condenados à morte eterna. E o que os aproxima de Deus é a salvação, é só por meio de Jesus Cristo. E lá em Romanos 3, 23 fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. E aí eu quero falar com você o seguinte, sobre isso aqui. Ao pecar, né, o ser humano ao pecar, né, o que é pecar? É uma palavra que em hebraico tem o sentido de errar o alvo. Pecar é o errar o alvo. O seu alvo é quem? Cristo. Quando você peca, você tira os olhos de Cristo e olha por onde não deve, faz o que não deve. No sentido, tá, que eu estou ilustrando aqui. Então, o ser humano, ele se encontra, meu amado e minha amada, em falta. Ele se encontra em falta perante quem? Perante o ideal, o qual Deus o criou. Lá em Isaías 43, versículo 7, nós vamos ver isso, tá? Então, a glória que o homem possuía e desfrutava antes da queda, lá em Gênesis 1, dos versículos 26 e 8, porque lá em Gênesis 3, teve a queda, quando a serpente foi lá e enganou Adão e Eva. Então, antes daquilo, a glória que o homem desfrutava antes da queda, né? Ele perdeu. Então, o cristão sincero voltará a ter
toda essa glória por intermédio de quem? De Jesus Cristo, conforme Hebreus 2, versículos 5 e 9. Então, ao pecar, como eu falei, o ser humano encontra em falta perante o ideal para o qual Deus o criou. Vamos comigo lá em Isaías 43, versículo 7. Por que eu estou falando tudo isso? Para te mostrar o quão é importante nós estarmos alinhados com a palavra, o quão é importante a gente levar a palavra, espalhar, compartilhar, preocupar com o irmão, com o vizinho, com os nossos familiares. Amém? Eu falo com o meu marido que a pessoa que guarda a palavra só para ela, vamos supor que você conhece alguém que sabe muito a palavra de Deus, né? Uma vez, certa feita, eu estava estudando teologia numa igreja, é a primeira vez que eu estudei teologia, e eu fui estudar porque eu amava muito a palavra de Deus, sabe? Eu não tinha pretensão de nada, só estudar a palavra, conhecer mais de Deus. Minha pretensão era essa. O que você vai fazer, Ludmila? Eu pensava, fazer de quê? Você vai ser pastora? Você vai ser o quê? Eu não sabia, né? Nem imaginava. Eu sei o quê? Nem imaginava. Aí a professora falava que tinha pessoas obesas espiritualmente. Aí eu olhava assim, né, pra mim e falava, sou obesa? Tão magrelinha. Na época eu pensava. Aí eu comecei a entender o que ela queria dizer, que eram pessoas que tinham a bagagem, muito alimento espiritual, a pessoa comia a palavra e não compartilhava. E hoje eu falo isso muito com meu esposo, eu falo assim, olha, tem muitas pessoas obesas espiritualmente, porque recebem, mas não doam, sabe? Nós temos que doar. Então, Isaías 43, versículo 7, que diz assim, todo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Aleluia, glória a Deus. Então Deus fala, ordenarei ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes de todas as minhas filhas das extremidades da terra. Oh, aleluia. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. A Deus falando aqui, ó, querido. Olha Deus falando aqui, ó. Aleluia. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Então, o cristão sincero voltará a ter por intermédio de Jesus Cristo. Então, a glória que o homem possuía e desfrutava antes da queda, o cristão sincero voltará a ter por intermédio de Cristo. Não foi isso? Então, vamos lá em Hebreus. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, o filho, os homens, e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje, ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Eita glória! É isso aí, amada e amada. Palavra linda, Jesus. Então, meu amado e minha amada, então o objetivo de Jesus Cristo é trazer todos os seres humanos ao reino. Visto que a humanidade, como eu falei antes de ler esses versículos, toda está perdida e condenada à morte, como eu falei em Romanos. E depois eu li todos esses versículos para ilustrar o que? A realidade dos fatos das coisas. Vou deixar nas descrições do vídeo. Amém?
Glória a Deus. Então, então essa missão, amado, essa missão, ela deve ser realizada levando em conta que todas as necessidades básicas das pessoas, todas. E o amor não separa o bem-estar espiritual e eterno dos materiais e presente, do material e presente. 1 João 3,7 fala assim. 1 João, versículo 3, capítulo, 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, é justificado pelo sangue do Cordeiro, assim como ele é justo. Amém? Então nós devemos buscar o quê? Nós devemos buscar a pureza em Cristo, não a impureza. Nós devemos buscar a pureza. Amém? Ou seja, é o que eu falo sempre, querido, querida. Claro que, de acordo com o que nós vivemos, né? Nós devemos buscar uma vida santa, certo? Claro que nós vamos ter lutas, claro que nós vamos ter tribulações, vamos ter aflições, mas nós devemos buscar tudo que é certo, tudo que é justo e tudo que é generoso. Amém? E vamos cair, vamos errar, mas nós vamos o quê? Praticar a confissão, vamos reconhecer. Amém? Vamos reconhecer e vamos sermos corrigidos pelos erros cometidos diante de Deus. Aleluia! E se precisar também diante dos homens. Aleluia! É assim que a palavra nos ensina. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas buscar, viver e sermos alimentados aqui, fortalecidos pela palavra de Deus. E agora eu quero dizer, para finalizar a palavra. Então Jesus nos diz, e levando-os, o Senhor hoje quer nos levar consigo. Ele quer nos retirar a parte. Amém? Querido, a fim de crescermos na graça e no conhecimento, nós precisamos estar muito a sós com Ele. Tá? A mensagem do Senhor hoje para você, minha irmã e meu irmão. Vocês precisam estar muito a sós com Ele. Ah, Lourdes, então quer dizer que não adianta ir para a igreja? Não adianta eu estudar? Não, adianta. Você precisa ir no culto uma vez por semana, sei lá quantas vezes você gosta de ir, claro, mas todos os dias você precisa estar a sós. Não é a primeira vez que eu falo isso essa semana, não. Jesus, todas as passagens bíblicas que a gente vê Jesus retirava-se e ficava sós. E ele, muitas vezes, ele levava os apóstolos, os discípulos, a sós com ele. Quantas vezes? E todas as vezes que ele ia orar, ele ia a sós para ficar com Deus. Muitas vezes ele ia a sós com os apóstolos. Então, e levando-os consigo, retirou-se à parte. Então, para crescermos na graça e no conhecimento, crescermos na graça para recebermos o favor merecido de Deus e crescermos no conhecimento, na ciência da mente de Deus, nós precisamos estar muito a sós com a palavra e com o Espírito Santo. Não é um grupo que o Espírito cresce mais vigorosamente, não é. Não é em grupo, sabe? Não é numa sala de aula. Faz parte, ajuda, mas não é. É a sós. Muitas vezes, numa só hora quieta de oração e estudo da palavra, ela faz mais progresso que em vários dias na companhia de uma multidão e de outras pessoas. É no deserto, tá? É no deserto que o orvalho é mais fresco e o ar é mais puro. Amém? O nosso professor é o Espírito Santo. Então, para você crescer na graça e conhecimento, entre para o teu quarto e ore, chame o teu professor, retire-se e fala: Jesus, leve-me consigo, retire-me à parte, todo dia, vamos orar e estudar a palavra. Qual que é o tempo que você vai ter com Jesus? É 1 hora? É meia hora? É 40 minutos?
É 2 horas? É qual o tempo? É qual o horário, Pai? É de manhã? É na hora do almoço? É de noite? De madrugada? Qual o horário? Vamos a só. E ele vai levar você com ele. E vai retirar a parte. E você vai crescer na graça e no conhecimento. Amém? Vamos orar? De um dia vivido entre as massas e as máquinas, de um dia vivido entre mil atrações e tentações, e de um dia vivido entre dores e desilusões, e de um dia vivido entre triunfo ou derrotas, aleluia, de um dia vivido entre triunfo ou derrotas e tensões, vinde a sós. O Senhor está chamando, vinde a sós, descansa. O Senhor está falando, contai tudo e ficai, aprendei e voltai. Contai tudo, o Senhor quer. O Senhor quer ter momentos comigo, com você, irmão e irmã. Você vem aprender, você vem desabafar, conta tudo. E você vai ficar ali sentado, igual sempre Jesus nos ensina como Maria, sentado aos pés dele. Você conta tudo, ele te ensina, você com o ouvido atento, aprende, depois você volta para ensinar. Cheio, transbordante, com o Espírito o quê? Cheio da graça e do conhecimento. Crescido na graça e no conhecimento. Amém? Aleluia. Então, querido, eu oro em nome de Jesus, para que você vá, fique a sós, descanse no Senhor, abra o seu coração, conte tudo, aprenda e volte. E volte para a missão que é levar a palavra e pregar a todo criatura. Amém? Até os confins do mundo. E hoje nós somos tão abençoados que a gente tem as redes sociais, nós temos internet. Nessa época não tinha. Hoje nós temos. Amém? Aleluia. E eu oro para que todos vocês, todos nós, venhamos crescer a cada dia um degrau, numa vida de santidade, numa vida de consagração ao Senhor. Amém? Numa vida de adoração e na graça e no conhecimento. É muito importante, querido, querida, crescermos na graça e no conhecimento. Mas também é importante, antes de tudo, aqui ao nosso altar, estarmos todos os dias em reverência e consagrados ao Senhor. Amém? Beijo grande, Deus abençoe. Não deixe de compartilhar essa palavra, de deixar nos comentários aquilo que você quer deixar, a sugestão, a sua palavra, o seu conselho, a sua orientação, a sua dúvida. Amém? Aquilo que a sua mensagem do seu coração. Vou ficar muito feliz de responder. E agradeço muito a sua participação. Agradeço a Deus pela sua vida. Amém? Um beijo grande no seu coração. Bom dia. Deus abençoe.